Boa noite, meus irmãos. Que nós possamos, primeiramente, acalmar as nossas mentes, os nossos corações, pedindo a Deus e aos amigos espirituais da Casa de Ibirajara que nos orientem, né, no trabalho da noite de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe a todos. Então, que nós possamos nos reunir assim, e estamos muito felizes por estarmos aqui, em torno das perguntas 880 a 885 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec fala sobre o direito de propriedade roubo. Na pergunta 880, ele pergunta, né, qual é o primeiro de todos os direitos naturais que nós temos? E os espíritos respondem com muita propriedade o de viver, né? Se Deus nos permitiu a reencarnação, nós temos todo o direito à vida, né? E também devemos priorizar e respeitar o direito da vida alheia, não é? Nossos corpos são corpos frágeis, por isso temos o dever de cuidar deles, né? A gente lembrou até de uma musiquinha da tia Vilma, preciso tratar com cuidado do meu corpo, né? Desse corpo em que estou encarnado. Ele é muito importante para mim, me ajuda, me serve, faz parte de mim. Então, com a gratidão a Deus pela vida material, que é através da qual nós podemos evoluir, nós temos que cuidar muito bem desse nosso corpo, né? Em gratidão a Deus. Na pergunta 881, eu vou fazer a pergunta porque é a seguinte: o homem pode acumular bens enquanto está encarnado? E os espíritos dizem que sim. E nós vemos que Deus nos dotou de inteligência, né, para que, através do trabalho honesto, nós possamos adquirir os bens que assegurem essa nossa existência, essa nossa vida, como na pergunta 1 fez. É uma existência equilibrada. A Joana sempre nos fala, né, que a pessoa tem até mais saúde quando a vida é um pouco mais equilibrada, e nós precisamos também, então, das coisas materiais, né? A lei de sociedade e a lei de caridade é que são muito importantes para nos guiar nessa situação, porque se nós obtivermos uma fortuna material, nós temos que nos deixar guiar por essas leis divinas, né, para termos equilíbrio, para podermos utilizar essa riqueza e não abusar dessas riquezas, não é verdade? E com essa riqueza, o homem pode trazer para o mundo a cultura, não é? O trabalho, que é uma bênção e uma lei também divina, porque as grandes fortunas, elas são feitas para isso, para gerir trabalho, gerir a cultura. A gente lembra até que os grandes músicos, os grandes pintores, eles muitas das vezes viviam de ajuda de homens, mulheres que tinham grandes fortunas. E isso permitiu trazer a beleza ao mundo, não é? Então, através da riqueza, ou do dinheiro, ou das fortunas, é que a vida fica um pouco melhor no mundo, né? Na pergunta 882, ele pergunta, Kardec faz a seguinte questão: o homem que, por meio do seu trabalho, obteve bens, tem o direito de defendê-lo por meios
lícitos, sim, nós temos o direito de defender aquilo que nós obtivemos, se for de maneira lícita, né? Em termos de justiça, a justiça do homem ainda está muito aquém da justiça divina, mas já existem algumas leis que permitem que a pessoa tenha um direito à propriedade, né? E consiga defendê-la de maneira lícita. E aqui também a gente lembra que muitas das vezes as perdas das coisas materiais também têm uma função de aprendizado. Sempre tem uma função de aprendizado. Por quê? Porque muitas das vezes adquirimos a riqueza sobre a iniquidade, né? Fazendo coisas erradas, como diz Jesus. Então, nós precisamos reaver àquele, ou pelo menos a um outro, aquilo que tiramos indevidamente em outra época. Um exemplo que a gente tem disso, muitas pessoas já devem conhecer essa história, é uma história que o Divaldo conta de um jovem, um aprendiz, um rapaz que trabalhava numa padaria e meio que se achava explorado, talvez até o fosse. E aí esse jovem, ele pede um dia um dinheiro ao patrão. O patrão não dá esse dinheiro, uma coisa assim, ele vê onde esse dinheiro está guardado e ele rouba esse dinheiro e até, não sei se ele fere ou mata, não lembro bem essa parte, mas ele leva esse dinheiro com ele. E o tempo passa, esse homem se torna um homem normal, assim, que cria uma vida normal, trabalha em outros lugares e aí se casa, aí tem filho, do filho tem filha, e da filha tem um neto. E ele até tem uma condição financeira relativamente abastada e se torna espírita e vai conversar com o Divaldo, e o Divaldo visualiza toda aquela situação espiritual já acontecida na vida dessa criatura. E quando o netinho nasce, ele fala para o Divaldo assim: meu neto está chegando, eu vou abrir uma poupança em nome do meu neto. Aí começa a abrir uma poupança em nome dessa criança e todo mês, coloquei dinheiro para o meu neto, eu dei não sei o que para o meu neto, dei mas não sei o que. Aí o Divaldo, sozinho com ele mesmo, em pensamento, fala: você só está restituindo a ele o que tirou dele, ou seja, é o patrão reencarnado como neto, ou seja, a gente só devolve à vida aquilo que a gente tirou indevidamente dela, né? Porque, em verdade, tudo pertence a Deus. Na pergunta 883, é natural o desejo de possuir? Sim. Porque através desse desejo, muitas das vezes, meus irmãos, que impulsiona, que proporciona o progresso. Porque entre aspas, a boa ambição, ou seja, a vontade de ter alguma coisa melhor, leva o homem, como a gente falou, a pegar, a usar a sua inteligência de maneira devida, a se esforçar para ter alguma coisa melhor ou alguma coisa que ele acha que é importante para o seu prazer também, né? Não é só para o prazer, mas também precisamos ou desejamos ter algum prazer, né? Para até termos alegria de viver, porque nós também precisamos, ou achamos que precisamos, ou corremos atrás daquilo que a gente acha que é importante para a gente, através dessa vontade de ter alguma coisa. O erro não é o ter alguma coisa, ou deter, no dizer de Emmanuel. Porque ter é aquilo que a gente tem dentro de nós, né? É nosso, pessoal, íntimo.
deter as coisas materiais. Nós também desejamos deter coisas materiais por algum tempo. Não devemos ficar apegados a isso. Não devemos ser escravos das coisas. Devemos ter as coisas, deter as coisas, mas não sermos escravos daquelas coisas, né? E aí a gente também lembrou de um jogador que, vocês me perdoem, eu não sei bem o nome, mas é um nome francês, mas ele é africano. E aí ele diz o seguinte: para que eu vou ter 3 relógios, não sei quantos carros, trocentos pares de sapatos, se eu só tenho 2 pés, se eu só posso ver a hora no relógio num pulso só? Ele quis dizer o seguinte: para que a ostentação? Isso é que é um grande erro, né? É o egoísmo e o orgulho, as chagas da humanidade. Eu querer aparecer para o outro, mostrar ao outro que eu tenho muito mais, que eu sou, e com isso pensar que eu sou mais. Quando em realidade, muitas das vezes, por ser egoísta e orgulhoso, eu sou menos, né? Então, não temos essa necessidade, não devemos ter ou nos deixar levar por essa falsa necessidade, que preciso de trocentas coisas materiais, né? Que Joana chama de vazio existencial. Eu vou botando um monte de coisa num poço, e esse poço, como se não tivesse nem fundo, vai ficando atulhado de coisas, quando em verdade não é assim que a gente precisa. Mas podemos ter o direito de ter, sim. Nós podemos ter e temos o direito de ter, ou de deter, melhor, né? Na pergunta 883A, e ainda por cima a gente está lembrando aqui, dali, do que a gente pensou e escreveu. Por exemplo, também, o celular é uma coisa material, uma coisa mas que hoje em dia é muito necessária. Nós estamos aqui, estamos conversando, estamos falando, porque temos essa tecnologia à mão. Então, é bom ter, é bom ter. Agora, eu não preciso ter o ultra, super, mega celular da moda, ou mais, porque o importante é que esse celular, seja útil a mim e não desperte mais preocupação, tanto para pagar, quanto ao medo de ser furtado e etc., essas coisas que vão tirar a minha paz em vez de me ajudar e me dar condição. Na 883A, a gente justamente falando dessas criaturas, né, que são insaciáveis, que a ganância faz com que ele queira, como diria até o Divaldo novamente, dinheiro ou condição para 5 gerações, ou seja, ele vai desencarnar, vai deixar, o outro vai usar, mas o outro vai usar, ele nem sabe se isso lhe convém. E, normalmente, essas quantias exorbitantes, desequilibrantes, primeiro, que seria uma aprovação muito séria, né? A gente querer obter isso. Segundo, que muitas das vezes não foi obtida de maneira adequada, de maneira lícita, né? Que a pessoa não tenha usado um outro ser. Hoje em dia não tem, entre aspas, escravidão. Se tem, é velada. Mas o pior é usar um patrão, usar também de maneira inadequada da vida dos seus funcionários, né? Diminuir a qualidade de vida, e isso está dentro desse estudo, né? Do respeito à vida do outro. Então, está aí essa pessoa insaciável, essa pessoa extremamente ambiciosa, extremamente gananciosa, que não pensa que o seu bem-estar, o excesso
de condição financeira que ele queira para si, está fazendo a falta do necessário para o outro que está do lado dele, muitas das vezes até um subalterno do seu trabalho lá, né? Se ele é um dono, um capitão de indústria, uma pessoa desse tipo, né? Então, nós temos que ver que existe o necessário, até mesmo o necessário dentro daquilo que a gente comentou com vocês, de certo prazer de ter, de comer aquilo que você gostaria, de ir a um lugar que você acha que tem o direito de ir e gostaria. Hoje em dia está tudo mais complexo, o ir e vir, mas também é um direito, né, das pessoas, quando podiam fazer suas viagens. Se é do trabalho que a pessoa obteve esse direito, não pode ser negado a ele de usufruir, mas sempre lembrando da lei de caridade e de solidariedade, a lei de sociedade, onde nós aprendemos a ser solidário com aquele em que falta, muitas das vezes, o necessário, né? A 884, ele pergunta o que é considerado como legítima propriedade, né? Diante disso tudo que a gente está conversando, o que a gente pode considerar como sendo nossa propriedade, que a gente possa realmente ter? Aí os espíritos dizem que tudo aquilo que foi adquirido sem o prejuízo de outrem, né? Então, e a gente lembra de Paulo. Paulo diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, se a gente obteve o bem ou até a fortuna, ou do nosso salário pessoal, nosso esforço pessoal, ou de um pai ou de um avô que trabalhou muito para isso, muitas das vezes até pagando um preço alto da saúde, muitas das vezes, mas conseguiu, de uma maneira lícita, esse dinheiro, essa família ou essa pessoa tem o direito de ter essa fortuna, embora muitas das vezes seja uma provação. Mas tem o direito, E pode assegurar esse bem, de maneira lícita, com o direito humano ainda meio precário, mas que já prevê, não é, a justiça, né, humana, que ainda não é a ideal, mas que prevê que a pessoa possa manter aquilo que tem com dignidade, né? E para encerrar as perguntas, porque depois nós vamos ler uma mensagem da Joana, nós temos a 885, qual o limite do direito de propriedade, né? E o limite não tem. A pessoa pode vir a se tornar realmente muito rica. É uma experiência pela qual todos nós iremos passar, se não nessa encarnação, ou já passamos em encarnação anterior, ou passaremos numa encarnação vindoura. Por quê? Por ser experiência, o espírito precisa experienciar diversas situações. Quando ele tem a experiência da riqueza e utiliza de maneira adequada, ele não vai ter a necessidade de passar pela pobreza extrema. Ele pode até passar pela condição de só ter o necessário, mas esse necessário não precisa lhe faltar, porque ele já aprendeu, quando ele foi abastado, a não ser usurário, a seguir a lei de propriedade com caridade, né? Então, o direito de propriedade com caridade. Então, ele poderá ter a experiência da riqueza, porque precisa experienciar a riqueza, mas não precisará experienciar a miséria, porque a miséria
já é uma situação de expiação. Ele poderá ter a pobreza e aquela vida que sempre está tentando, não é muito fácil, mas também não falta o necessário, né? Porque ele já tem equilíbrio nesse campo. Nós devemos também, nessa pergunta, lembrar que nada nesse mundo é nosso, nada de material, nada deste mundo é nosso, nem o nosso corpo, né? Que é uma dádiva que a gente acabou de ver, que é uma dádiva divina do direito à vida no corpo, pelo qual devemos cuidar desse corpo. E, materialmente falando, nós somos usufrutuários dos bens que são de Deus. Tudo sobre essa terra pertence a Deus. Nós viemos, usufruímos e vamos embora. Se a gente não se apegar, não achar que é meu, vai ser ótimo. Porque aí a gente, quando desencarnar, desencarna realmente. Sai da carne em todo sentido. Né? Sai do corpo, deixa as coisas materiais e aí desencarna, que é uma bênção, que nem todos conseguem. Então, se a gente não se apegar a essas coisas materiais, a gente vai poder usar. Mas se a gente não abusar, está com a consciência tranquila e pode partir de maneira tranquila quando desencarnar. Todo direito meu termina quando começa o direito do outro irmão, né? E eu não posso ameaçar nenhum direito do meu próximo. Se eu tenho direito, ele também tem direito. Eu tenho o dever de respeitar o direito alheio, né? Esse estudo está bem fundamentado também em duas mensagens do Emmanuel, a 111 e a 112, do livro Pão Nosso. Nós não vamos lê-las, são um pouquinho grandes, mas bem interessante quem tiver o livro Pão Nosso, capítulo 111 e 112, sobre a riqueza da iniquidade que Jesus comete. Mas nós vamos ler o capítulo 40 do livro Episódios Diários, que é um pequeno grande livro, né, mesmo? Esse livro lindo, Episódios Diários, no capítulo 40. O nome desse capítulo é muito interessante. Instrumento ou arma? Instrumento ou arma. As coisas, né, na vida são muito assim. Vamos lá. Está presente em quase todos os movimentos da atualidade e é responsável por incontáveis fenômenos do processo evolutivo da humanidade. Facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto e sustenta a vida. A sua presença modifica muitas situações, resolve incontáveis problemas. Ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Muitos consideram um fator primordial para a felicidade. Todavia, responde por crimes inumeráveis. A corrupção, a miséria e a fome. Catastrófico em mãos irresponsáveis. Estimula o ódio, favorece a violência. Denigre caráter, conduz à traição, entorpece os sentimentos. Referimos-nos ao dinheiro. Não é ele, porém, nem bom nem mau. O uso que se lhe faz e a ambição humana que o cerca o tornam instrumento de vida ou arma de morte. Não transformes o dinheiro em meta essencial da tua existência. Trabalha por adquiri-lo, a fim de o aplicar nas necessidades e nos deveres morais.
busca viver, dele fazendo um meio para as finalidades superiores da vida, sem que te escravizes a sua paixão vivendo para ele. Conquista-o mediante o labor digno, de modo que ele seja em tuas mãos, em tua vida, recurso de elevação e mensageiro da felicidade para ti e para aqueles a quem possas beneficiar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos saber utilizar, usar das coisas materiais. Deus nos ampare e nos abençoe sempre. Graças a Deus.